seja muito bem-vindo. Deixar claro que o nosso webinar, a gente sempre, a ideia é bater um papo aí com o cliente, trazer novidades, apresentar para vocês tudo que a gente está fazendo aqui, né? Para que fique bem claro para os nossos clientes as novas funcionalidades, como que o Neros Web tem crescido. Então, a ideia aqui é bater um papo, tá? O chat vai estar sempre aberto aí para vocês. À medida que os assuntos forem ali sendo desenvolvidos, fiquem à vontade, por favor, para fazerem perguntas. Essa que é a ideia, ter essa interação com vocês. Eu vou estar sempre aqui de olho nas perguntas e a gente vai dando pausas e respondendo aí durante mesmo o webinar, tá? Bom, gente, deixa eu só apresentar a turma que está com a gente hoje. Alguns aí vocês já conhecem. A gente está hoje aí com o Ítalo, analista de qualidade aqui da Neros. O Ítalo tem feito um trabalho muito bacana ali com a turma junto com a turma de testes da Neros. O Nilo, acho que a maioria aí já conhece o Nilo, muito tempo de Neros, e já atuou há um tempinho aí como nosso PO lá dentro do desenvolvimento também. E hoje, acho que é a primeira vez que o Jade está aí conosco num webinar. Inclusive, peço desculpa aí, o Jade teve um problema com o notebook e está sem câmera, tá? Mas algumas pessoas aí já conhecem também o Jader, ele que é analista de nível 3 aqui do suporte e está comigo aqui no time para estar ajudando a vocês, tá? Bom, nosso webinar hoje, pessoal, é para falar sobre o eNotes, que é uma ferramenta, ela não é nova, né? Acredito aí que grande parte dos clientes, do pessoal que está aqui hoje, já utilizou ou já ouviu falar em algum momento do eNotes. A diferença é que agora a gente trouxe ele para dentro do web. Então, a gente fez uma mudança significativa aí no eNotes, em como ele funciona, nos processos, e modernizamos um pouquinho ele, tá? E claro, como a gente já vem falando aí em todos os webinars que a gente fez sobre Neros Web, a ideia é a gente enriquecer cada dia mais esse produto e tentar centralizar tudo que for possível dentro dele, até para tornar essa administração, essa utilização das ferramentas muito mais simples, tá? Então, esse é um passo importante que a gente está dando de trazer o eNotes para dentro do web. Pode passar aí, Ítalo, por favor, o slide. Eu já fiz a apresentação da turma. É bom que vocês vão ver a carinha do Jade aí. Quem não lembra dele vai lembrar. Quem não lembra pelo nome. Essa foto aí não tá boa, não. Aí ia falar, essa foto aí tem pelo menos 10 anos. Pô. Pode passar aí, Ítalo. Então vamos lá, gente. Até uma pergunta que eu vou fazer aqui, só para a gente ter uma noção. Se vocês puderem responder aí, por favor, no chat. Quem não sabe, tá? Ou não utiliza o eNotes. Quem não sabe o que é o eNotes ou que nunca utilizou o eNotes. Dá só um oizinho, um ok aí, alguma coisa aí no chat, só para a gente ter uma ideia de quem conhece e quem não conhece esse negócio aqui. Ah, legal, ó. O Wagner pretende utilizar, o Alan não utiliza. Vai mandando aí só para a gente ter uma ideia de quem já conhece, quem não conhece, ou quem conhece e não utiliza também, tá? Então, alguém não conhece? Eu tô vendo uma galera aqui. Uma galera. Alex Cassino não conhece, tem a galera que conhece, mas não utiliza. Tem muita gente aí que não conhece. Não utiliza, quer conhecer. E já tem uma turma que usa bastante, igual o áudio lá da Romanel BH, falou que utiliza com muita frequência lá. Muita gente que não conhece, tá, Nilo? Interessante. Vai ser muito bom isso aqui hoje. Legal demais. Então, o que nós vamos abordar aqui hoje, pessoal? Primeiro, nós vamos explicar para vocês, principalmente para essa turma aí que não conhece, ou que conhece, mas não utiliza, o que é o eNotes, tá? Então, nós vamos dar uma passada rápida aí, explicar para vocês o que é, exemplos de utilização, como que ele pode ser utilizado, como alguns clientes que a gente tem conhecimento que utiliza, como eles usam isso hoje. Então, nós vamos trazer para vocês aí também alguns exemplos. Como que funciona, como ele está hoje no web, aí nós já vamos trazer para o atual, o que foi feito, como que ele vai funcionar no web, quais as funcionalidades que você tem, o que mudou, tá? Depois a gente vai falar o porquê dessa mudança, por que a gente tirou esse cara do Web Desktop e trouxe para o Neros Web. Vamos entrar mais no detalhe disso aí. E o que a gente pretende, e aonde a gente pretende chegar com o eNotes dentro do Neros Web, tá? Então nós vamos abordar todos esses temas aqui com vocês hoje. Pode passar, por favor, Ítalo.
Bom, pessoal, o primeiro ponto é o que é o eNotes, aí para a turma que não conhece. O eNotes basicamente é uma ferramenta, falando de forma bem resumida, uma ferramenta de automatização de envio de e-mails. Tá? É uma ferramenta que pode apoiar vocês aí no dia a dia para gestão, gestão interna, gestão de venda, gestão de compras, gestão de contas a pagar, enfim. Todos os processos de gestão ele pode apoiar de forma muito efetiva, ou também para monitoramento de processos do sistema. Ou seja, eu quero entender se um cara deu um desconto, quero saber quanto que eu vendi no dia, eu quero monitorar um erro que vem acontecendo, mas eu preciso ver em que momento ele acontece, eu nunca consigo pegar esse cara. Tudo que diz respeito a monitoramento e gestão, a gente consegue utilizar o eNotes. Tá? Então, ela é uma ferramenta que automatiza o envio desses e-mails para que vocês não tenham a necessidade de acessar o Web Desktop ou acessar o Neres, acessar o modo de relatório, clicar no relatório, colocar filtros, gerar e fazer a sua análise. Então, o eNotes por si só, devidamente configurado, obviamente, ele faz automaticamente esses envios por hora agendada, dia agendado, enfim. Você faz ali quais relatórios você quer receber, em qual dia, em qual horário, e o eNotes já faz esse envio. Tá? Então, a ideia dele é para envios desses relatórios gerenciais, para apoio à gerência, diretoria, ou mesmo para os administradores de sistemas em termos de monitoria, tá? Além disso, ele pode ser usado aí, né, gente, a gente até conversando aqui, montando esse webinar, saiu uma frase que é legal. Qualquer coisa que você consiga gerar a partir de uma query, você consegue enviar pelo eNotes. Então, ele tem infinitas possibilidades. Se é possível fazer uma consulta via query, via banco, é possível fazer o monitoramento ou o envio dessa informação via Notes. Tá? Então, de maneira geral, o eNotes é isso, uma ferramenta que foi criada para automatizar esses processos de monitoria, envio de relatório e gestão, e por aí vai. Tá? Já tem até uma pergunta do Alex. O Alex perguntou se ele é como se fosse uma cron, né? Não é um cron, tá? Não é uma coisa para executar alguma outra coisa. A ideia é, eu tenho um relatório de qualquer natureza, essa é a grande sacada, e eu quero mandar um e-mail com esse relatório com a periodicidade ou todos os dias, ou quando acontecer algum problema, quando acontecer alguma coisa, tá? Então, a ideia é, se eu tenho um relatório que eu sempre tenho que tirar ele, por que eu tenho que ir lá tirar ele? Por que o relatório não vem até a mim, né? Essa é a ideia. Você deixa de ser ativo na emissão dos seus relatórios e você passa a ser passivo. O sistema que te manda os relatórios que você pré-configurou. Então, para relatórios nesse sentido e para análise de problemas, é igual o William falou. Às vezes eu tenho uma situação que eu preciso saber quando é que ela aconteceu. Eu conseguindo montar uma lógica de uma query para poder pegar essa situação dentro do meu banco de dados, a ideia é que o meu eNotes me avise isso. Por exemplo, né? Aí eu quero saber quando é que os meus vendedores... O pessoal vai dar mais exemplos aqui, eu vou dar um rapidamente. Vendedores atingiram uma meta de vendas, por exemplo. Não quero ter que todo dia ir lá tirar o relatório para ver se o cara bateu a meta. Eu quero, quando bater a meta, me mande um e-mail. Essa é a ideia do eNotes. Exatamente. E o Arthur fez uma observação importante, que hoje também o eNotes ele funciona com envio de SMS também ainda, tá, Arthur? Hoje funciona assim, atual que a gente tem hoje. A gente vai falar do que está hoje um pouquinho e qual que é a ideia do futuro mais para frente. Onde a gente quer chegar. O porquê que muita gente, aí respondendo a Alexa, Thaís, o pessoal não conhece o eNotes ainda. Hoje ele é uma ferramenta que está atrelada, ele funciona dentro do Web Desktop. Então, todo mundo aí que não tem o Web Desktop ou que utiliza muito pouco, de uma forma mais limitada, não vai ter, de fato, o eNotes, não vai utilizar ou nem conhecer a ferramenta. Tá? Ele é separado do sistema Neros. Então, se você tem aí, por exemplo, você usa o Saci ou o Java ou o próprio Web e não tem o Web Desktop, você não tem acesso ao eNotes. Em alguns clientes, por exemplo, a gente teve que implantar o Web Desktop para o cara conseguir utilizar eNotes. Tá? Então, o Nilo vai falar isso mais para frente, que são os motivos que fez a gente fazer essa mudança e trazer isso para dentro do Web.
Então, podemos configurar metas e receber quando forem atingidas, por meta e prazo. Podemos combinar opções. Sim, eu não sei quem é aí, é financeiro, não sei de qual empresa que é, mas sim, tudo que você conseguir trazer, se você conseguir combinar isso numa query, a Paula da Construbel. Boa tarde, Paula. Paula, se você tiver uma query que consiga combinar e trazer um resultado de meta e prazo, sim, o Enotes vai disparar. Então, quando você chegar lá, quando ele chegar na meta que você estipulou dentro da sua query, o Enotes vai disparar um e-mail para você. Isso aí funciona A assim. ideia, tudo, qualquer coisa que você faça via relatório, você tem via O e-mail. Enotes dispara. Exatamente isso. Exatamente. Vamos para frente Se para é, poder chegar nos exemplos, que aí vai esclarecer mais para o pessoal que não nós vamos conhece. chegar nisso aí. Mas se é possível fazer via query, é possível utilizar o Enotes para isso. Tá? O Jader vai entrar um pouquinho agora nessas questões de exemplos práticos, para que o pessoal utiliza hoje, como que ele é mais utilizado, vai dar uma esclarecida nisso aí. Vou passar a palavra para ele agora, tá? Boa tarde, pessoal. Então, só para ilustrar o que já foi falado aí, nós temos aqui alguns exemplos de algumas informações que vocês podem enviar através dos e-mails. Se vocês já têm alguns relatórios SQL e desejam receber esses relatórios via e-mail, vocês podem configurar esses relatórios através do e-notes. Então, quando vocês têm algum relatório SQL que precisam ser enviados com alguma periodicidade, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, na demonstração vocês vão ver ali como é que pode ser configurada a questão da periodicidade. Então, vocês podem criar ou configurar esses relatórios para serem enviados através do e-notes. Por exemplo, os relatórios gerenciais de vendas. Vocês podem criar um e-notes através de um relatório SQL com o valor total das vendas de cada loja e agendar o envio desse notes para o final do expediente, por exemplo. Ou vocês podem fazer o envio também individual para cada loja, para cada gerente, por e-mail de cada gerente. Basta que vocês configurem corretamente e criem o relatório SQL com as especificações que vocês determinarem. Vocês podem criar um e-notes também com o valor total de vendas e da comissão dos vendedores. Vocês podem ver esse relatório também individualmente para cada vendedor, de cada loja ou por loja. E vocês podem configurar o envio dessas informações no final do dia ou no final do mês, por exemplo. Vocês podem também, outro exemplo bacana, verificar diariamente se tem algum cliente fazendo aniversário, enviar uma mensagem de felicitações para os aniversariantes daquela data. Vocês podem também criar e-notes para verificar o contas a pagar, seja diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, com um resumo das contas que foram pagas. Vocês também podem criar alertas para notificar os clientes que estão inadimplentes, por exemplo. Vocês também poderiam criar algum alerta para ser enviado por e-mail quando o estoque de algum determinado produto zerar. Enfim, a criatividade de vocês é que vai ser o limite do que vocês querem receber através das notificações por e-mail. É uma infinidade de consultas que vocês podem criar ou utilizar as consultas que você já tem nos seus relatórios SQL para poder disparar esses e-mails. Na sequência, o Ítalo vai... Pode falar, Nilo. Muitas vezes aí o pessoal fica, o que será que dá para fazer e tal? Basicamente o que eu já tenho de relatório? Você já tem de relatório, com certeza você vai conseguir ter via e-notes. O que eu não tenho, aí a pergunta é essa, eu conseguiria fazer um relatório disso? Eu tenho esses dados dentro do sistema? Tenho. Se eu tenho e consigo fazer um relatório, eu consigo fazer o e-notes. Porque o e-notes, para quem não conhece, ele não é a ferramenta de criar o relatório. Ele é a ferramenta de enviar o relatório. Então, todos aqueles relatórios que vocês já estão acostumados a fazer via query SQL dentro do Neros, né, ou que a maioria do pessoal, né, contrata assessoria para poder fazer e tal, todos aqueles relatórios que o pessoal monta as queries para vocês, ou vocês mesmos montam, vocês poderiam simplesmente... A ideia do e-notes, ele é um agendador para falar, me mande todos os dias este relatório, me mande todo mês, todo final de mês, esse relatório. E para quem que vai mandar também, né? É basicamente isso. A gente vai demonstrar, vai ficar mais fácil de entender. Na sequência, o Ítalo vai mostrar como é que configura os parâmetros de envio do Notes, vai ficar mais claro. Pode seguir. Sim. Boa tarde, pessoal, mais uma vez, para quem não estava aí. Deixa eu fazer a demonstração aqui para vocês, para que aí fica mais claro, né? A gente vendo, dá para entender melhor sobre o que a gente está fazendo. Vou fazer o login aqui no Neros Web, tá? Então, agora a gente tem para os administradores, até então, esse botãozinho e-notes, tá aqui no final, beleza?
Assim que eu acessar ele, ele vai abrir o eNotes. O que a gente tem aqui? A princípio, eu estou só com um eNotes cadastrado, que foi só um teste de eNotes mesmo que eu fiz. E o que na tela aqui tem para gente? Novo eNotes, para mim cadastrar um eNotes, beleza? Ver logs, que eu consigo ver todo o relatório de tentativa de e-mail ou os e-mails enviados. Quando eu clico aqui, eu vejo todos os logs em geral, beleza? Eu tenho aqui todos os logs dele. Eu consigo filtrar por data, código, status, alguma coisa, se eu precisar localizar algum log aqui. Deixa eu retornar para a tela aqui. E caso eu precise visualizar um log específico, então eu tenho esse eNotes número 1 aqui, que é o teste eNotes, eu quero ver só o log de envio dele. Eu tenho um olhozinho aqui, que é o ver log. Assim que eu clicar, eu vejo o histórico de envio. Então esse aqui, por exemplo, ele estava programado para enviar todo dia às 11h13. Ele me enviou que dia 13, 14, 15, ele me enviou esses eNotes todo dia no período que eu solicitei. Beleza? Eu consigo ver por eNotes. E como que a gente cria um eNotes? Como que ele é? Vou clicar em novo eNotes aqui. E basicamente a gente tem 3 telinhas. Para quem já conhece aí, trabalha com eNotes, vai lembrar que lá no Web Desktop a gente tinha 3 telinhas também, a gente tentou seguir mais ou menos aquela ideia, só que lá, diferente, a gente tinha um botãozinho de avançar. Então, às vezes eu avançava 3 telinhas, voltava e precisava, eu tenho que alterar o horário ficou errado. Eu tinha que retornar as telinhas uma por uma para ir lá e ajustar isso. Então, para tentar melhorar, a gente trouxe essa ideia de abas, beleza? A gente tem as 3 abinhas aqui que eu vou explicar uma a uma. Tem alguma dúvida aí já? O legal disso aqui Não, o Arthur fez um comentário aqui, depois a gente vai entrar nisso aí. Beleza. A diferença aqui é que, para quem já usava, né, é que você tinha que ficar clicando no avançar e no voltar para poder navegar entre as telas. Às vezes isso era mais chato. Sei lá, você está lá no final, onde aqui está a configuração de opções, que era a parte do envio exatamente da mensagem. Lembrei que eu quero mudar a hora do meu eNotes para poder fazer um teste, uma coisa do tipo. Você tinha que ficar clicando no voltar várias vezes até chegar na telinha que você queria e depois ir até o final de novo para poder conseguir salvar. Então, perdia-se muito tempo em cima disso aí. Nessa nova interface que a gente colocou no Neros Web, ganha-se tempo porque está tudo na mesma tela, né? Com a opção de você expandir ou recolher as opções que não forem de interesse no momento. Beleza? Segue aí, então. Fechou. Então, aqui o primeiro campo que eu tenho é o título, beleza? Eu vou colocar um título de teste aqui mesmo, teste webinar, só para a gente verificar, e o horário que eu quero enviar. Já adiantando, eu vou fazer um relatório aqui como se fosse quanto que cada vendedor vendeu ali no dia, beleza? Então, poderia ser, às vezes, no final do dia, para mim ter esse relatório, alguma coisa assim. Para ilustrar, eu vou colocar aqui às 15h30 para receber esse e-mail aqui e mostrar para vocês como que fica. E aí eu marco e seleciono quando que eu quero receber. Eu posso querer receber esse relatório só durante um dia da semana, dependendo do relatório. Nesse caso aqui, às vezes para mim faz mais sentido eu receber ele todos os dias da semana, e aí eu consigo brincar de desmarcar e marcar tudo que precisar ali, tá? No caso, todos os meses e todos os dias. Eu quero receber diariamente esse eNotes, beleza? E aí eu consigo marcar e desmarcar igual eu mostrei ali, sempre que precisar. Em configurações de valores, aqui eu vou colocar o SQL. E o que a gente falou, qualquer SQL que funcione, a gente vai conseguir colocar ele aqui. Eu já tenho o SQL pronto, e aí, para quem já conhece, ele aceita aquelas variáveis que a gente já está acostumado a usar, beleza? Então, eu coloco aqui hoje, por exemplo, que ele já vai pegar todo o dia de hoje no meu filtro. Então, como eu quero o que cada vendedor vendeu no dia de hoje, eu coloco a variável hoje, ele já aceita, beleza? E aqui nas configurações padrões, é basicamente a janelinha de e-mail que eu vou configurar, que é para quem eu vou enviar. No caso, eu vou colocar o meu e-mail aqui, tá? Para receber esse notes. Um assunto que eu quero que tenha nesse e-mail. E aí no par aqui, só abrindo uma observação que o Jader comentou lá, que a gente consegue, por exemplo, mandar um e-note de aniversário, parabéns para os clientes, alguma coisa assim. A gente tem um SQLzinho aqui, que seria um SQL que eu consigo fazer o filtro. Então, eu quero fazer o SQL aqui de todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Ele já traz aqui no para esse resultado da consulta dos e-mails que eu quero enviar. Obviamente, eu tenho que trazer só uma coluna de retorno, né? Seria só o e-mail aqui como retorno, mas ele possibilita fazer isso também.
Beleza? Basicamente, isso aí é uma query SQL que retorna os e-mails dos clientes que estão fazendo aniversário no dia, por exemplo. Isso é legal porque um exemplo é esse de cliente, mas você pode usar isso para vendedor, né? Então você pega lá, por exemplo, para vendedor, você pode usar para gerente, você pode usar para o responsável financeiro. Pega o exemplo ali que a Paula deu, né, de monitorar a meta do cara por meta e prazo. Então você coloca aí dentro do Select para puxar os e-mails dos vendedores que bateram a meta. Então você pega e você vai conseguir enviar um e-mail para esse cara, parabenizando, informando que ele bateu a meta, enfim. Isso aí te dá inúmeras possibilidades também, isso é bem bacana. Perfeito. Um assunto que eu quero que seja enviado no e-mail, então, total de vendas diário, por exemplo. Beleza? E o que eu vou querer que seja enviado nesse e-mail? Então, aqui, por exemplo, o corpo do e-mail, exatamente. Total de vendas por vendedor da loja 1, que é o meu caso aqui, tá? E para mim trazer o resultado dessa query, que é o que eu estou filtrando ali em cima, para quem já conhece, permanece a mesma coisa, é esse SQL aqui entre colchetes, beleza? Eu posso no final também colocar alguma coisa, atenciosamente, webinar, por exemplo. E ele vai enviar isso aqui para mim. Eu vou reduzir o tempo ali em cima, tá? Só para ele enviar um pouquinho mais rápido. Agora são 15h25. Vou colocar 15h26. Se eu for muito rápido, eu vou conseguir pegar ele rodando lá. Ele está configurado para enviar de minuto em minuto, tá? Para a gente fazer o teste aqui. Então, eu já devo estar recebendo aqui daqui uns segundos o e-mail. Mais para frente eu vou falar da mudança em relação a isso, comparando com o Web Desktop, tá? Enquanto cheguei, deixa eu comentar aqui o que o Arthur falou. Arthur, isso aí foi um negócio muito legal que o desenvolvimento fez, que eles fizeram aí quando a gente pensou no eNotes no Web. Tudo que você tem no seu eNotes, isso para quem usa, né, obviamente, para todo mundo que usa já o eNotes no Web Desktop, as queries em si, os relatórios que vocês têm lá, eles vão funcionar, eles já vão estar cadastrados no eNotes do Neros Web. O que você tem que fazer é configurar a parte de envio de e-mail, obviamente, porque é diferente. Nós vamos falar disso aí. Mas configurando ali o e-mail, deixando certinho, os eNotes que você já recebia pelo Web Desktop, você já vai ter todos eles no web e vai continuar recebendo. Obviamente que o ideal é que você desabilite, né? Um dos dois, para você não ficar recebendo e-mails duplicados. Mas não há nenhuma necessidade de migrar o que você tem no Web Desktop para o web. Isso já vai acontecer de forma automática. Assim que você ativar seu eNotes no Neros Web, você já vai ter todos lá. Tudo que você tinha antes vai estar lá para você utilizar. O e-mail aí chegou. Só mostrando um e-mail aqui. Lá nas configurações, né, do Neros Web, tá para o Rafael Dantas, que é nosso homologador aqui também. É o e-mail dele que está cadastrado para enviar. Por isso o e-mail partiu dele, beleza? E está aqui bem ilustrativo, só para vocês verem o funcionamento mesmo. Foi um e-mail mais simples, mas detalhando como se fosse o fulano, beltano, ciclano ali, o total que eles venderam hoje até o momento. Beleza? Deixa eu voltar a apresentação aqui. Aí, só para o pessoal, de novo, para quem não conhece, a grande ideia é essa. Eu fiz o relatório e eu injeto esse relatório no corpo do e-mail, né? Essa que é a grande sacada do eNotes, tá? O pessoal que já usa há muito tempo já conhece de longa data, já sabe como é que funciona e isso não mudou, tá? Isso é exatamente a mesma coisa. Pode passar aí, Ítalo? Vamos lá, minha parte. A parte mais técnica agora, tá, gente? Qual que é a grande sacada? Por que a gente mudou? O eNotes é uma ferramenta no Web Desktop que já funciona há muitos anos e muitos dos clientes já usam e usam muito. A própria Neros utiliza o eNotes no Web Desktop hoje para uma série de relatórios e indicadores e coisas que a gente precisa. O William está aí de suporte, ele recebe desempenho dos atendimentos e tudo. Nós somos clientes do eNotes também, vamos colocar assim, beleza? Por que a gente mudou? Isso é um projeto que tem aqui dentro do desenvolvimento, tá? De todas as ferramentas externas que a gente tinha lá atrás no Saci, a ideia é que elas migrem para dentro do Neros Web, eliminando a necessidade de você ter a instalação de várias ferramentas.
Vou falar aí, Francisco, daqui a pouquinho, tá? Do que tem e do que não tem. Então, existe um movimento de tudo que era externo ser agregado dentro do Neros Web para não ter que, até para os próprios pessoal que dá manutenção, os administradores do sistema, não terem que ficar mantendo várias coisas ao mesmo tempo. Já foi assim com os dashboards, né? No Web Desktop existiam lá os gráficos, que você emitia os gráficos, então a gente trouxe os gráficos para dentro do Neros Web, que a gente chamou de dashboards. Está sendo agora com o eNotice, né? Que a gente está trazendo esses eNotices para cá. Dar uns spoilers aqui, em breve a gente vai ter a parte de boleto, que antigamente a gente tinha o famigerado Saci Boleto, vai ser o boleto o boleto web também, e por aí vai. Então, existem diversos servicinhos que eles eram feitos em linguagens distintas, igual o boleto era em Java, aqui o eNotice era em PHP, a gente está migrando isso tudo para dentro do Neros Web. E aí a ideia é, instalei o meu Neros Web, eu tenho tudo funcionando. Essa que é a grande sacada do porquê dessa mudança, tá? Por que a gente está trazendo o eNotice aqui? Então, para quem já usa, neste momento, novidade quase zero. Na verdade, até zero. Para quem não usa, vai passar a conhecer e não vai ter que fazer a instalação de um web desktop, configurar um monte de coisa ali, editando um monte de arquivo de texto, colocando shell no cron do Linux, e aí o cron do Linux falhava por algum motivo e o e-mail não ia. Isso tudo acaba com o Neros Web. Você simplesmente configura de qual e-mail que você vai mandar e qual que é de quanto em quanto tempo que vai fazer a verificação dos e-mails e acabou, está funcionando. Tá? E é uma coisa que alguém comentou aqui no chat, a gente não fez mudança de estrutura, nem de tabelas nos eNotices. Então, para quem já usa, a migração vai ser natural. Eu não tenho que copiar os meus eNotices do Web Desktop para o Neros Web. Está no mesmo banco de dados, são as mesmas tabelas, com a mesma estrutura, tudo já vai estar funcionando. Essa é que é a ideia. Lógico, você vai ter que configurar a parte do envio de e-mails. E que está muito simples, né, Lila? É até importante depois a gente dar uma passada nisso aí. Simplificou mais do que era anteriormente. Para quem vai instalar a primeira vez, ou para quem já tem instalado, né, e vai ter que migrar, está bem mais simples de colocar para funcionar do que era antes com o Web Desktop. Então, assim, se o Neros Web está rodando, o eNotice está rodando, e pronto. Não tem cron, não tem shell, não tem nada. É o containerzinho ali do Neros Web e acabou. Entendeu? Alguém perguntou sobre postfix. Vamos sortear aqui, Nilo, só para a gente pegar na... Vamos para frente, só para poder falar o que tem e o que não tem. A gente vai um pouquinho mais na parte técnica. Tá? Então, Isso, a razão de ter mudado, existe um movimento dentro da Neros de todos os serviços que a gente tinha externos e espalhados em diversas linguagens, em diversas coisas, a gente está migrando para dentro do Neros Web. Já aconteceu isso com o dashboard, agora está acontecendo com o eNotice, em breve boleto e por aí vai os diversos serviços que a gente já tem. Beleza? Próximo slide aí, Ítalo. O que vem por aí, né? Isso que a gente está apresentando aqui é a versão 1.0 com o básico do eNotice. Ainda não tem tudo que já tinha no Web Desktop. Essa é a primeira versão que a gente está soltando, principalmente para quem ainda não utiliza, passar a utilizar de um jeito mais fácil, tá? E em pouquíssimo tempo, semanas, alguns meses no máximo, 2 meses, sei lá, não tem um prazo estabelecido para isso ainda, em breve vai ter tudo que já tinha no Web Desktop e um pouquinho mais para frente, mais coisas que não tinha no Web Desktop. Passa aí, Ítalo, por favor. Então, o que não tem ainda nessa versão 1.0? É o eNotice por ocorrência, que ele já existia no Web Desktop. Para quem não conhece, o que era o eNotice por ocorrência? Eu não tenho um horário fixo. A ideia é,
quando aquela condição for cumprida, manda o e-mail independente de horário. Isso é muito útil para o pessoal que precisa receber uma informação e que tem uma ação que vai ser tomada imediatamente. Eu não posso esperar 6 horas da tarde mandar um e-mail do que aconteceu hoje para tomar uma decisão. Eu quero saber, quando aconteceu aquela coisa, eu quero receber a mensagem e para mim tomar a decisão na hora. É muito, muito útil na parte de verificação de problemas específicos. Monitoramento, tá? em si, né? De monitoramentos, mas também, por exemplo, que a gente até estava pensando em exemplos para poder dar aqui, que a gente viu. Existe uma série de configurações dentro do sistema, por exemplo, que você pode limitar os descontos que seus usuários, gerentes, vendedores podem dar em cima de um pedido. Mas será que tem alguém que, com algum jeito, conseguiu burlar ou ter uma senha ou por fora, alguma coisa, para poder dar um desconto maior do que é o padrão da empresa? Eu quero ficar de olho nisso. Por exemplo, de todo mundo, até meu diretor, o maior desconto tem aqui é 50%. Foi isso que eu configurei e é isso que tem que estar valendo. E se alguém arrumar um jeitinho? E se alguém, sei lá, eu estou com a desconfiança que alguém conseguiu a senha de ADM aqui, ele vai lá na configuração, muda, dá o desconto e muda a configuração de volta? Não sei, sabe? Estou com essa desconfiança. Então, eu quero receber o e-mail assim que o pedido foi feito e que deu desconto, eu quero receber o e-mail. Com o e-notes por ocorrência, eu consigo criar uma lógica de um SQL para isso e mandar esse e-mail. E aí eu vou tomar a decisão na hora. Opa, peraí. Já pega esse pedido, já barra ele na hora. Quem vendeu isso aqui? O que aconteceu? Né? Por que deram esse desconto aqui maior? E já correr atrás imediatamente para esperar o pedido ser faturado, o cliente já foi embora, já levou, já passou, e aí, o que eu vou fazer agora? Né? Então, ou até um outro exemplo, né, Nilo, que a gente usa bastante aqui na Neros, e inclusive alguns em consenso junto aí com alguns clientes, alguns que estão até aqui, a gente acaba, por exemplo, tem aquele errozinho chato que a gente está tentando encontrar, localizar, entender o que ele está acontecendo, e a gente nunca vê esse cara acontecendo, só vai ver lá na frente, depois de dias ou meses. O erro intermitente, né? O erro intermitente. Quando é que eu... intermitente. A gente não consegue simular. Acho que o Wilson caiu. Ele deve estar voltando já. Esse erro, por exemplo, aí nem para analisar um log binário a gente consegue, porque a gente não sabe quando ele aconteceu, em que horário ele aconteceu. Então são aquelas situações meio que inviáveis. Ou ele acontece muito de vez em quando, e a minha empresa aqui só mantém log, sei lá, de 5 dias, e eu demoro para ver que o problema aconteceu. E aí, às vezes, você pode falar assim, não, quando acontecer, entre em contato de novo. Só que é difícil saber quando é que aconteceu, depende do usuário falar que aconteceu alguma coisa e tal. Seria o caso de montar um relatório, por exemplo, colocar por ocorrência e falar, ó, assim que aconteceu o erro, eu vou receber e-mail, eu vou ligar na Neros. Que aí você tem o dia, a hora, o momento exato que aquele erro aconteceu. Porque é na hora que mandou o e-mail, né? Exatamente. Ali de e aí minutos, você tem mais né? informação. E aí você vai ter mais informação para avaliar esse caso ou para tentar investigar. Enfim, então, o e-mail por ocorrência, ele vai vir, assim, questão de semanas mesmo. Essa primeira versão só com o e-notice com hora agendada já está em produção. Basicamente, todo mundo que atualizar a versão, se não me engano, com a última versão do Neros Web de semana passada, se não me engano, ou retrasado, já está lá, é só configurar e usar. E em breve, assim, bem em breve mesmo, já está em andamento esse notice por ocorrência. Por que a gente fez de 2 vezes? Porque a gente já queria estar disponibilizando essa versão web para quem já quiser usar só o hora agendada, tá bom? E em breve também, isso não tem no Web Desktop, que está na tela aqui, que é o envio de WhatsApp ou Telegram. Esse também está no roadmap nosso, está no projeto, né, das entregas. Então, estamos entregando a hora agendada agora, muito em breve vai ser o por ocorrência, e logo em seguida a ideia é entregar a integração do e-notice, aí para quem não quiser trabalhar com e-mail, né, ou trabalhar com ambos, aí a pessoa vai configurar o Telegram e o WhatsApp. Essas duas opções, Telegram e WhatsApp, não existe hoje no Web Desktop. Ele tem lá uma opção de
SMS, que é uma trabalheira gigantesca para poder colocar para funcionar. Tem que contratar um serviço por fora, é bem chato, vamos colocar assim. Então, a ideia é que muito em breve, né, isso era uma dificuldade muito grande de fazer no PHP, ali no Web Desktop, e agora, trazendo para o Neros Web, que a gente tem tecnologias mais novas disponíveis, a gente quer rapidamente disponibilizar isso para vocês. Tá? O Telegram, o WhatsApp, dependendo, até algum outro serviço de mensageria aí, que não for um dos dois. Beleza? O legal é que hoje o Instagram é um dos meios de comunicação mais utilizado que tem, né, cara? Então, isso para contato com o cliente ou com os próprios vendedores facilita demais. O Telegram é sempre uma opção, porque o Telegram ele não tem limite de mensagem. O WhatsApp você tem que pagar, dependendo da quantidade de mensagens que você envia, você acaba tendo que pagar por isso. O Telegram meio que vem de graça para quem quiser. Só que numa comunicação com o cliente, por exemplo, é ruim, porque no Brasil é pouco difundido, né, o Telegram. Então, assim, às vezes, para uso interno, o Telegram é mais interessante, e para uso externo, né, para comunicar com terceiros, o WhatsApp seja mais interessante. Mas aí vai ficar a gosto do freguês. Cada um vai configurar do jeito que quiser e bola para frente, tá? Então, a grande novidade desse eNotice Web em relação ao anterior é que nós não tínhamos nem planos de botar o WhatsApp e Telegram dentro do Web Desktop, e agora bem breve mesmo, assim, se bobear 2023 ainda, a gente vai ter aí o Telegram e o WhatsApp dentro do Neros Web, que é o eNotice Web. Isso aí. Beleza? Vou pegar algumas perguntas aqui que a gente deixou lá para cima. Bora lá. A do Arthur aí a gente respondeu. Do Francisco também foi respondido aí na apresentação do Nilo, mas só reforçando, tá, Francisco? Por enquanto, sim, mas já está aqui dentro do projeto para a gente liberar essa função por ocorrência e, na sequência, o WhatsApp e Telegram, tá? Ele perguntou se já tinha por ocorrência, né? Não tem ainda, vai ser muito em breve, a gente vai botar por ocorrência, e, na sequência, o Telegram e o WhatsApp. Então, essa versão 1.0 vai ser uma versão 2.0 com ocorrência, e em sequência um 3.0 aí com o Telegram. Um atrás do outro, tá? Isso aí. A ideia é fazer isso o quanto antes aí, já para a gente ter essa facilidade aí para vocês, tá? Teve a pergunta aí do Eduardo. Legal levar tudo para dentro do Neros Web, né? Sei que já tem o Query SQL no Neros Web, mas temos também o gerador de consultas SQL com todas as ferramentas dele. Isso vem para o web também? Vem, né, Nilo? A ideia é trazer tudo, né? O que eles chamam de gerador de consultas? Aquele do Web Desktop, ele tem umas funções um pouco diferenciadas mesmo. Aquilo que você pode colocar, você pode colorir as cores ali das colunas, você pode ordenar, ele tem algumas ferramentazinhas. A parte que se fazia dentro do SQL, tudo continua, igual eu falei. O seu eNotice, que já funcionava... Não é eNotice, não, Nilo. Ele está falando, que você comentou lá, que tem o projeto de trazer tudo que está externo para dentro do web. E aí dentro sim. Seria uma evolução do nosso Query SQL, que hoje é o antigo do Safi, que é o que está no Neros Web, e aquele gerador de relatórios mesmo, que tem dentro do Web Desktop, ele vir para o Neros Web. Sim, como eu falei, basicamente, tudo que a gente tem por fora, o plano é trazer isso para dentro do Neros Web, e no futuro próximo vocês terem apenas um produto rodando, que é o Neros Web. Aí não tem Safi, não tem Java, não tem Safi Boleto, não tem Web Desktop, não tem nada. É tudo Neros Web. Esse é o plano do desenvolvimento e da Neros aqui para o Neros Web. E sempre tentando agregar mais coisas. Não é só trazer para cá igualzinho era. Igual os dashboards, quando veio para cá os gráficos que tinham no Web Desktop que vieram para cá, eles vieram muito mais ricos, com a composição de deixar no painel ali e tudo mais. O eNotice está vindo para cá para poder ter a opção de Telegram e de WhatsApp que a gente não tinha antes. O boleto web, que está na boca do forno para sair para vocês, substitui o boleto Java,
com a opção de ver o boleto na tela, que antes você não vinha o boleto na tela quando o pessoal usava SASI, né? A pré-visualização do boleto ali e tal, até com mais facilidade da manutenção para a gente também. Então, sempre com um plus. Não é simplesmente trazer as ferramentas para dentro do Neros Web. É trazer as ferramentas para o Neros Web e aproveitar a tecnologia que é mais nova para poder evoluir essas ferramentas, tá? Esse é o plano da Neros. Isso aí. Tem a pergunta aqui da Trima, não sei, deve ser o Trindade, talvez, ou o Matuque, perguntando se é necessário postfix para funcionar. O postfix vai ser necessário para quem utilizar o Gmail. Tem uma particularidadezinha aí para o Gmail. Se você utiliza Yahoo, Hotmail, sei lá quais outros provedores aí de e-mail que a gente tem hoje em dia, é só configurar as variáveis, depois a gente vai disparar a documentação para vocês, é só configurar as variáveis certinhas lá, que é o e-mail e a senha, e pronto, está funcionando. No Google, o Google tem um detalhezinho de segurança que é até muito legal, isso não é um problema, mas que torna o negócio um pouco mais complexo. Porque aí você tem que gerar uma senha, você tem que gerar lá um token de acesso. Isso. Porque o Google não permite que terceiros usem o e-mail dele para poder mandar a mensageria, né? Considerar como se fosse um spam. Tal. Então, você tem que autorizar essa aplicação, gerar um token de acesso e configurar esse token de acesso. E, nesse momento, você precisa realmente do postfix. Não tem como... postfix. Não consegue correr dele. Para e-mail do Google. Outros servidores de e-mail, igual o William falou, né? Yahoo, Hotmail, servidores próprios, não sei quem tiver a coisa aí, que permitirem autenticação só com e-mail e senha, aí é só e-mail e senha mesmo, acabou. Isso aí. Estão respondendo aí o pessoal da Trima. O Alexandre Justino, no Neros Web vai seguir o mesmo formato de relatórios SQL, com tabelas temporárias? Cara, como a gente falou, tá? Não muda nada. O que você faz de relatório dentro do sistema hoje, você vai enviar pelo e-notes. Mesma coisa. Tudo que é possível fazer ali dentro do MySQL, no Neros hoje, você pode enviar o e-notes com isso. Não tem alteração nessa estrutura. Mesma coisa, igualzinho. Quero reforçar de novo o e-notes que já estava pronto, ele continua funcionando. Nesse momento, só os com horas agendadas, em muito breve mesmo, por ocorrência, e aí você tem, tirando o SMS, o todo que você já tinha dentro do Web Desktop, sem ter que mudar uma vírgula nos seus e-notes, tá? É só a configuração de envio do lado de cá mesmo. Então, assim, a migração é muito tranquila, tá? Na verdade, não tem migração, né, Não tem migração. Você vai configurar isso aí. Tabela temporária, variável de contexto, hoje, ontem, início de mês, fim de mês, tudo isso está funcionando. Tudo igual. Não muda nada. Isso é importante. Não tem migração, gente. É configurar o envio de e-mail, que vai estar na documentação aí que nós vamos enviar, e acabou. Se já tinha no Web Desktop, vai ter no Web e vai começar a ser enviado, tá? Exatamente. Lembrando que se deixar os dois configurados, os dois vão mandar e-mail, não tem jeito. Os dois vão verificar, os dois vão mandar. Vai começar a duplicar aí os e-mails de vocês. O Eduardo elogiou a questão do WhatsApp. O envio no WhatsApp vai ser útil para confirmar os telefones celulares do cadastro feito na loja e que será usado para entregas e montagem. Show de bola. Tá aí uma ideia. Nem havíamos pensado nisso, né? Exatamente. Ótima ideia aí do Eduardo. E é isso, cara. É o que sua criatividade permitir. Tá dentro do banco de dados. É possível extrair? Sim, dá para usar o e-notes. Acabou. É basicamente isso aí. Tem a pergunta do Rafael. Boa tarde. Os relatórios nativos do Neros conseguimos enviar pelo e-notes? Por exemplo, um do financeiro? Sim. Não. A única coisa que você vai ter que fazer é configurar. Você vai ter que pegar ele e jogar para dentro do e-notes, né? É que ele vai ter que montar a mesma lógica via exato. Dependendo do relatório. Você vai ter que tem que criar um relatório SQL que tenha o mesmo comportamento daquele relatório, né? Exatamente. Uma coisa importante para todo mundo que sempre pensa, a gente tentou, tá, aqui no desenvolvimento, contar, nem tudo que a gente quer a gente consegue, tá? A ideia inicial do e-notes web era ter uma marcação lá no seu relatório do Query SQL, fala assim, me manda e-notes desse cara aqui, para você aproveitar aquele relatório no e-notes. Por que isso não foi possível? Porque, basicamente, todo mundo que faz um relatório no Query monta um filtro. E um filtro que a pessoa, na hora de emitir um relatório, tem que digitar de qual lógica eu quero,
qual que é o período que eu quero, qual que é o produto que eu quero, qual que é o vendedor que eu quero. Sempre tem que informar alguma coisa. E no eNote, você tem que montar um relatório que você não pode ter interface de digitação, porque ele vai mandar automático. Então, tem que ser uma coisa que vai ter uma data ou um período fixo. O período é sempre o mês atual, é a data atual, entendeu? É sempre assim. Então, a gente tentou... vamos colocar para... Se o cara não configurar nenhuma variável, deixa marcar. Mas aí começou a ficar tão específico que a gente achou que não teria ganho, tá? Se for para ser tão específico, é mais fácil a pessoa simplesmente copiar a query que está lá, trazer para cá e configurar como eNotes, entendeu? E mudar ali no where da query dele, mudando de um filtro para uma variável de contexto que a gente já tem, que é o início mês, fim mês, ontem, hoje, e por aí vai. Entendeu? Isso aí. Mais perguntas, pessoal? O bate-papo aqui era bem rápido e simples, tá, gente? O eNotes em si é uma ferramenta extremamente simples, mas altamente útil, dependendo da imaginação de cada um, tá? Pessoal que já usa muito aí, sabe o que eu estou falando. Quem usa muito e todo dia pensa no eNotes novo que queria criar, né? Se você pegar aqui na Neros, eu vou dar um exemplo aqui. Na Neros, hoje, nós temos criados de uso interno, tá? Ativos e inativos, a gente já está no 461. Esse é o número de eNotes que a gente já criou dentro da Neros. Isso porque a gente não tem monitoramento de venda, de vendedores e tal, e comunicação. É o tempo todo, cara. E todo dia a gente pensa num novo eNotes que a gente queria utilizar. Tanto por ocorrência quanto por... Eu dou, por exemplo, no suporte. No suporte a gente tem quantos tickets foram abertos, quantos foram concluídos, por analista, por tempo. Você consegue fazer tudo, gente. Tudo que tem dentro do banco de dados, você consegue extrair. Isso é sensacional. O Trindade colocou ali, se é possível testar a Select naquela interface. Ainda não está Trindade. Essa na versão que saiu o por ocorrência, a gente vai colocar o testar, tá? Por que isso é uma versão tão básica agora? Porque a gente queria liberar isso rápido, tá? A gente queria botar isso em produção muito rápido, até para validar a aderência disso, principalmente com quem não usa, e fazer esse webinar e expor isso, principalmente para os novos clientes, e falar, gente, a gente tem essa ferramenta, muita gente não conhece. Então, a gente queria disponibilizar isso rápido, para o pessoal que já não conhece, já começar a usar o por ocorrência, né? E logo em seguida, isso já está em desenvolvimento, a gente fazer o por ocorrência e outros pormenores, vamos colocar assim, que tinham lá no Web Desktop, que já existiu no Web Desktop. Beleza? Isso aí. Então, de novo, é a versão 1.0 mesmo, tá? E aí um ponto muito importante, tá, gente, que o Nilo comentou aí, e eu gostaria de reforçar. Tudo isso, toda a novidade que a gente está trazendo, tudo de novo que a gente está trazendo, está muito ligado à tecnologia que a gente tem hoje no Neros Web, que facilita muita coisa. E aí a gente consegue trazer o que já existia de uma forma com plus, né, como o Nilo falou, de uma forma melhorada, por conta disso. Então, todas as novidades que a gente libera, a gente tem aí o dashboard, agora o eNotes, o Nilo comentou aí já do boleto web, tudo isso vai sair apenas, exclusivamente para o Neros Web, que é a ferramenta que nós vamos bem lembrado. Então, desenvolver. Novas evoluções da ferramenta vão acontecer, igual no caso que a gente está falando do Telegram e do WhatsApp, vão acontecer dentro do Neros Web. Quando a gente migrou o dashboard para o Neros Web, a gente não faz nada de novo nos gráficos lá do Web Desktop. A gente está migrando agora o eNotes para dentro do Neros Web. A gente vai parar, a gente vai desligar o Web Desktop? Não, quem já tem usando, quiser continuar usando, continua utilizando. Mas a gente não vai evoluir a ferramenta ali, tá? Assim como o boleto também, o boleto está vindo para o Neros Web, não é só porque é bonitinho ter o boleto no Neros Web. Existem demandas de até novos formatos de boleto. Deve ter clientes, não sei se o pessoal que pediu está aqui, tem o Bolepix, não sei se alguém ouviu falar. Ele não era possível no nosso antigo Saci Boleto, né?
a gente vai fazer a mesma coisa, igual o eNotes Web aqui. A gente vai fazer uma versão 1.0 do boleto web, que é o boleto que vocês já conhecem, para, na sequência, evoluir ele. Então, as tecnologias do Neros Web, elas possibilitam para a Neros fazer coisas que antes a gente não conseguia. Então, a gente migra com o que já tem e, logo em sequência, a gente evolui. Beleza? Então, aí a importância de vocês, quem ainda não foi, já acelerar essa migração de vocês aí para o Neros Web, que é lá que as coisas vão acontecer. É lá que as novidades vão aparecer, as melhorias, enfim. Então, a ideia é que todos, o quanto antes aí, façam essa migração para o Neros Web, porque o que vai acontecer no futuro é a gente descontinuar as outras ferramentas, uma hora ou outra. Isso ainda não, né? A gente ainda não divulgou datas sobre isso, mas é algo que é natural. A ideia é que a gente... É muita coisa para migrar, por isso que não aconteceu ainda. Exatamente, por isso que não tem data. Mas é natural que o caminho seja esse, a gente foque todos os esforços aí numa ferramenta só. Beleza? Bom, da minha parte era isso. Mais alguma pergunta? Fechou. Se a turma tiver alguma pergunta aí sobre a Notes, pode enviar. Agradecer pessoal que tiver interesse em testar, ou quem ainda não usa, em instalar, aí procure aí o suporte ou o pessoal da implantação. Eu vou pedir a Camilinha. A Camilinha tem os dados de todo mundo que está aqui hoje, que participou. Para poder a gente já fazer esse movimento. Já enviar a documentação aí para todo mundo. E aí vocês já podem ir validando, habilitando, e qualquer dúvida a gente está aqui à disposição, tá? Camila vai enviar. Eu tenho certeza que tem clientes que nunca utilizaram, não, tem que fazer web desktop, tem que não sei o quê, não tem mais isso. Se a desculpa era web desktop, a desculpa acabou, entendeu? Vou enviar o e-mail com a gravação desse webinar e as outras informações certinho. Todo mundo. Excelente. E aí, pessoal, vocês já vão receber a documentação, vocês vão ver que é extremamente simples a opção. Para quem tiver com o binário e o web atualizado, ela já vai aparecer aí, lembrando que só para administrador, tá? Então já vai ter lá a opção. O que vocês vão fazer, que é o que tem na documentação, é configurar a parte de envio de e-mail. Só isso. E aí é começar a utilizar. Então tá muito simples e eu tenho certeza que vai agregar demais aí para vocês, tá? E quem tiver dificuldade com o Gmail aí também entra em contato com o suporte, porque o Gmail é mais chato mesmo, tá? A parte chata do Gmail não é nem no Neros Web, tá? É por fora, lá. Tem que entrar no e-mail do Google, ir nas configurações, não sei o que, tá? Mas a gente também fez um manualzinho para quem, apesar de ser uma ferramenta externa, a gente fez um manualzinho para quem quiser trabalhar com Gmail, para conseguir entrar lá no seu próprio Gmail e criar o token e autorizar, porque no Neros Web vai ser realmente bem simples de configurar, tá? Isso aí. Tem alguns parâmetros a mais. Chico, aí, agradeço a presença de todos. Espero vocês aí novamente no próximo webinar que a gente for fazer. Vamos divulgar, como sempre. Quem sabe do boleto, hein? Quem sabe do boleto é próximo. Tá na boca do forno, tá? Boleto é. Valeu, pessoal. Abraço.